Você conhece alguma coisa sobre David Hume? Não. Nunca ouviu falar sobre ele? Ele é um filósofo e tal, escocês, nasceu na Escócia, diplomata. Eu já ouvi falar, mas não sei o que foi. Ele nasceu em 1711. E foi estudar direito, aí não teve afinidade com o curso de direito, e depois se voltou para as artes, para filosofia, para política. E ele tinha uma aversão de qualquer coisa que não fosse os estudos de filosofia, né? Estudar filosofia. Então, até tentou direito pela família e tal, mas mesmo assim ele ainda virou diplomata, né? Da Escócia, que faz as relações internacionais, né? Que é gestor das relações nacionais, que tem decisões, né? Que tem esses encontros políticos. Né? Então, a filosofia de Hume pode ser caracterizada pela seguinte questão: qual a origem do conhecimento e qual o seu conteúdo intelectivo, né? Ou seja, qual a origem do conhecimento, como é que o conhecimento surgiu, né? E qual é o seu conteúdo intelectivo. Seu projeto filosófico consiste né, em avaliar a mente humana através da sua experiência, capacidade e limite. Né? Ou seja, ele desenvolve um projeto ali no século XVIII, né? Que 1740, 46 já é século XVIII, né? 1711. Então o projeto dele consiste em avaliar, né, através da experiência, capacidade e limite, né, da mente humana. Hume segue a tradição empirista, né, onde todo conhecimento vem da experiência, ele surge da experiência. Em sua obra, o Tratado da Natureza, o autor ele elabora um projeto filosófico muito poderoso, né, a rejeição da metafísica, as relações dos sentidos com a natureza, né, a construção de uma ciência do homem, né, ou seja, isso aí é o fundamento dessa ciência, né, e o problema, né, da relação entre experiência e observação, né, que é uma coisa já bem desde lá dos pré-socráticos, esse método. Ou seja, uma vez que as ciências estão sob o domínio dos homens, né, julgadas por suas faculdades, nada mais natural que examinar o entendimento humano, né? Examinar o entendimento, procurar saber o que é o entendimento, como é que funciona, né? Explicando assim a natureza de nossas ideias, né? E portanto os limites desse conhecimento aí científico, né? Que tudo é limitado, né? Ou seja, o método experimental é a única alternativa aí, né, ao conhecimento científico, né? Tem que ter um método experimental, pois não conhecermos a essência da mente, né? Ou seja, não conhecemos nem tão pouco dos corpos externos que estão aí fora. Ninguém conhece ninguém, né? Ou seja, se realmente quisermos conhecer suas qualidades mais gerais, né, é preciso fazer esse experimento aí cuidadoso. Para Hume não é possível que ultrapassar a experiência, né? Por isso não alcançaremos as qualidades últimas da natureza. As hipóteses, né, devem ser rejeitadas em favor da experiência e da observação, né? Ou seja, para Hume não é possível ultrapassar a experiência que a gente já tem, né? Isso que é importante aí. O que acontece então? Existe o conceito de experiência, né? Tem o conceito de experiência. E o que é a experiência então, né? O que é esse conceito? O que isso significa, né? O empirismo. O empirismo diz que o conhecimento vem através da experiência. Então o que é essa experiência, né? O que ele diz aqui, né? O termo realidade se refere a tudo que existe em oposição ao que é mera possibilidade, né? Ou seja, o que é a realidade, né? A gente está falando, né? Refere-se a tudo que existe em oposição ao que é mera possibilidade ou ilusão, né? Isso é a realidade. Aquilo que não é ilusão, aquilo que é verdadeiro, né? Ou seja, não é ilusão, nem imaginação, nem idealização. Empírico, né, refere-se que é a experiência que a gente já falou, né? Chama-se realidade empírica. Tudo que existe pode ser conhecido através da experiência
é a realidade empírica, né? E a realidade é tudo que existe, né, que é verdadeiro, né? E não é ilusão, não é simplesmente uma possibilidade, nem imaginação, nem uma idealização. Ou seja, por sua vez, experiência é o conhecimento transmitido pelos sentidos do corpo, né? Pelos nossos sentidos, ou seja, pela consciência. Experiência externa indica o que conhecemos por meio dos sentidos corpóreos. Isso é experiência externa, aquilo que a gente conhece pelos sentidos do corpo, né? Ou seja, a experiência interna, né, indica o conhecimento dos estados e processos interiores que obtemos, ou seja, nossa consciência, através de nossa consciência, né? Ou seja, denomina-se introspecção, né? Ou seja, o ato de conhecer a nossa consciência, né? Será que é um negócio bem interessante, né? Tem que conhecer. Os sentidos do corpo é muito fácil, né? A gente é muito fácil saber que a gente age pelos sentidos, na maioria das vezes, do corpo, né? Mas aí um negócio muito interessante é de conhecer a própria consciência, né? De estar com ela. Ou seja, a realidade empírica, né, que a gente está falando de experiência aqui, se revela a nós por meio dos fatos. Certo? Esse termo usaremos para indicar qualquer coisa dentro da realidade. Assim, por exemplo, esse estudo. Mas também é o quê? É fato. Eu acho que eu me perdi aqui no negócio. Realidade empírica. Olhei lá pra fora, tava passando o pessoal lá. Tirou minha concentração aqui. A realidade empírica, né, se revela mais por meio dos fatos, que eu estava falando aí, mas também é fato, né, que a leitura desse estudo está sendo feita. A gente está fazendo uma leitura, né? Ou seja, as palavras que se encontram escritas, faladas, né, são fatos. São fatos as ideias que elas contêm, pois existem na realidade. Externa e interna. Quando o leitor vendo essas palavras, acho que isso aqui não precisava colocar não. Tem muita coisa que a gente tem que fazer uma síntese, né? Um resumo maior dos negócios. Quando você faz uma leitura, as palavras vendo as palavras, agem mentalmente para transformá-las em ideias. Isso tudo aqui, essa enrolação todinha aqui é só para dizer que os sentidos do nosso corpo, né? Ou seja, todo conhecimento ele vem através dos sentidos e são transformados em uma imagem mental, né? Nossos sentidos se transformam, mandam esses estímulos para o cérebro e transformam em uma imagem mental, né? Você tem algo internalizado na pessoa, né? As letras do conhecimento. Enrolação todinha para dizer que a gente tem a capacidade de copiar, né, e transformar o que existe aí numa imagem mental. Primeiro vem através da experiência, porque sem os sentidos é impossível conhecer alguma coisa. Ou imprimir, né, acumular conhecimento. É isso que o empirismo quer falar, né? O homem cria fatos com a única finalidade de estudá-los. Como acontece aí, por exemplo, nas situações experimentais de laboratório. Entretanto, existem muitos segredos. Uma grande parte desses esforços aí são realizados pela ciência, né? Destina-se ao conhecimento de fatos que já existem na natureza e que o homem ainda desconhece, ou pelo menos não sabe todo o alcance de suas implicações. Neste caso, a pesquisa é feita aí para fazer descobertas, né? Revelações e como estas foram manifestadas. Exemplo, quando se deu a conhecer que a Terra era redonda, né? Quando o pessoal descobriu que a Terra era redonda, que gira em torno do Sol, né? Que há organismos microscópicos, causadores de fermentação, doenças infecciosas, né?
e daí por diante, né? Quando vai descobrindo. Por isso que a pesquisa é feita, por isso que a pesquisa existe, né? Para fazer descobertas. Ou seja, parafraseando, o Hume observa que o objetivo principal de uma ciência, mais do que uma mera descrição dos fenômenos empíricos, é estabelecer o quê? Mediante leis e teorias, os princípios gerais com que se pode explicar os fenômenos empíricos. Ou seja, o objetivo principal aí de uma ciência, mais do que descrever fenômenos, né, descrever experiências, é estabelecer o que? Mediante leis, criar as leis, as teorias, né, os princípios gerais com que se pode explicar os fenômenos que acontecem aí nas nossas vidas, os nossos sonhos, por assim dizer, né? Por que acontecem aqueles fenômenos, aquelas experiências? Analisar muito o papel da sociologia, né? Hoje em dia, a partir do século XIX, aí, né, ela surgiu como ciência institucionalizada mesmo, né? Ou seja, a preocupação gira em torno dos fenômenos que acontecem no mundo, né? As pesquisas científicas, no desenvolvimento tecnológico, biológico, né? Nuclear, tudo quanto é coisa aí, né? Ou seja, o termo fenômeno indica apenas um sinônimo para fato. Entretanto, pode-se estabelecer aí uma distinção, dizendo que o fenômeno é o fato tal como é, percebido por alguém. Ou seja, os fatos acontecem na realidade, independentemente de haver ou não quem os conheça. Os fatos acontecem, mas quando existe um observador, a percepção que este tem do fato é que se chama fenômeno, quando tem um observador e a percepção que está diante dos fatos. Por exemplo, pessoas diversas podem olhar o mesmo fato, né, e ver fenômenos diferentes, né? A percepção, né, tá vendo uma coisa ali e tal, pode ter uma interpretação diferente, né? Isso indica apenas um sinônimo para fato. Os fatos, então, ou seja, pessoas, né? Eu parei ali em pessoas, ou seja, que olham ali o mesmo fato e vê fenômenos diferentes. Por que isso acontece? Por quê? Assim é o exemplo que um jovem viciado em drogas. Estou dando um exemplo aqui de vício em drogas. Pode ser visto por meio de um médico como um fenômeno fisiológico, né? Do corpo, um problema do corpo. Por um psicólogo como um fenômeno psicológico, né? Mental. Por um jurista como um fenômeno jurídico, né? Quais são as implicações jurídicas aí, né? Nessa questão? Ou seja, uma pesquisa empírica geralmente adotado, né, o procedimento, né, da lógica indutiva. Agora, outro assunto muito interessante aí também é essa questão aí da dedução e indução, né? O que é dedutivo, o que é intuitivo, né? O que é dedutivo, o que é intuitivo. Então, quando você vai fazer uma pesquisa empírica, você vai ter que usar o procedimento que é também a indução, né? Você vai induzir, que consiste em uma operação mental aí, em que a partir dos fatos observados na realidade chega-se a uma proposição geral que se denomina lei. Ou seja, a indução é essa operação mental aí, né? Que a partir dos fatos observados ali, né? A partir da experiência que você já adquiriu, chega a determinados, né? Você cria uma proposição, né? Você cria proposições, né, e conclusões a respeito daqueles fatos ali que foram observados, certo? É isso, não é mais que isso, está claro aí, entendeu? E isso, essas proposições, as conclusões, a gente chamamos elas de lei, né? Você já observou os fatos, você já analisou, né?
Ou seja, é uma condensação de conhecimento, determinando, né, como os fatos acontecem e são regidos. O método indutivo é o que? O raciocínio que se parte de princípios para as consequências logicamente necessárias. Ou seja, do geral para o particular. Esse é o método indutivo, sai do geral para o particular, né? Ou seja, os princípios, consequências, né, necessárias, ou seja, é sair do geral para o particular. Mas o que é esse sair do geral para o particular, né, de forma indutiva? Da experiência geral, de tudo que você já tem, né, para o particular, condensar ele. Aí você tem uma identidade de alguma coisa, né? Você já conhece alguma coisa, né? Procedimento indutivo pode ser assim relatado, né? Pedro é estudioso e é aluno dessa classe. Leandro é estudioso e é aluno dessa classe. Mariana é estudiosa e é aluna dessa classe. Rubens, logo todos os alunos dessa classe são estudiosos. É porque Pedro, João, Lu é estudioso, então todos os alunos dessa classe são estudiosos. Ou seja, o método indutivo é constituído de 4 etapas: observação da realidade, observação da natureza, organização racional dos dados observados, observou a natureza. O que é observar a natureza? Hein? Observar a natureza é observar tudo que está à sua volta, está vivo ali, né? Tudo que está vivo, né? Respira na natureza, a árvore, tudo. Tudo, né? Faz parte da natureza, né? Uma porta que é feita pelo homem, né? Fabricada através da natureza, tudo. Então é isso, né? A organização racional dos dados observados, formulações de hipótese, né? Então você observa a natureza, cria hipóteses. Essa é uma das partes mais interessantes assim, que a gente estuda, né? Que a gente vai pensar assim, né? Que dá pra gente observar muita coisa assim, né? Formulação, você formula hipótese, né? Não. Tipo assim, aconteceu algo estranho e tal, aí você vai e fala assim, cara, aconteceu alguma coisa, isso aqui é diferente e tal, eu vou observar. Aí vai e você cria uma hipótese. Foi isso que aconteceu, tal. Mesmo sem você ter a prova ainda da observação da natureza. Foi isso que aconteceu. Aí você formula hipóteses a respeito dos dados observados, as impressões que você teve ali no primeiro momento, né? E comprovação, a comprovação das hipóteses por meio da experimentação repetida. Você vai observando, né? Aí aquelas coisas vão se repetindo, né? Por isso que quando você já tem uma grande experiência de observação da coisa, da natureza, não tem? Da coisa em si, você já sabe das coisas, não tem jeito. Experimentação repetida, né? Aquilo vai se repetindo. Mas além desse procedimento, existe outro também, outro modo de operar, né? Outro método também, de operar mentalmente falando. Denominação é dedução. A gente falou sobre a indução, né? Observa a natureza, do particular para o geral, né? Ou às vezes você precisa de um longo tempo para observar a natureza, alguma coisa, projeto, alguma coisa que está realizando, fazendo. E aí você vai criando deduções, hipóteses e você vai observando aqueles fenômenos vão se repetindo, então você chega às conclusões de que realmente aquilo aconteceu, de que aquilo era daquela forma, que realmente aquilo é daquele jeito. E o outro modo de operar denomina-se a dedução, né? É dedutivo o raciocínio que se faz assim. Todos os alunos dessa classe são estudiosos. Então, João é aluno dessa classe, logo João é estudioso. Então, se todos são, né, deduzir, todos são. No projeto de Hume, esse método é abandonado em função da observação da experiência. Não deduzir nada, não. Vamos só usar o método indutivo, que é observar a natureza.
e criar hipóteses e observar os fenômenos e ver se aquilo se repete daquela forma. Se tu fizer daquela forma, se fizer daquela forma 1000 vezes, vai ser daquele jeito lá, né? Vai dar aquela conta lá, vai acontecer aquele fenômeno sempre. E logo, então a gente já falou aí sobre o que é a experiência, né? A experiência é isso aí também, né? A gente vai parar por aqui, depois a gente continua, né?